nunca é o problema. Nunca é o problema. É sempre o sintoma. E como você se relaciona com as coisas. E isso é o que eu tenho que fico arretada, fula da vida, quando vem aquelas dietas de perca 10 quilos em um mês, que você ganha 20 quilos em 2, né? Porque ela coloca como se isso fosse o grande problema da vida. E não é, cara. Ele naquele momento é assim teu grande sustento. E se você tira sem saber, sem ter sabedoria, sem estar ligada no que vai colocar no lugar para que não retorne, você começa a viver o caos dos picos e vales de efeito sanfona. Já se pegasse comendo um chocolate, mas não é saboreando pela fome, mas sim pela alma. Pequena gafanhoto, é raro, mas acontece muito, vice. Quantas vezes a gente toma uma água e quando vê, oxe, já acabou. É impressionante como a gente vive no modo automático, né? E isso é algo muito natural, porque parece que o tempo deveria ter 50 horas na nossa semana. E o comer emocional, ele meio que se entrelaça nisso, vai se juntando, vai se conectando. A gente meio que tem a faca e o queijo na mão para dar trela para o azar. Para a gente começar a comer as nossas emoções, ao invés de saborear aquilo que a comida tem de mais delicioso. Que não é só nutrir o nosso corpo ou a nossa alma, mas a junção dos dois. Eu, como gestalterapeuta, como pessoas que atendo pessoas e pessoas que já tive 105 quilos, que sou obesa, eu não tenho mais o corpo gordo da obesidade, mas eu sou obesa. Porque a obesidade é uma doença crônica e progressiva, então ela não tem cura, ela só tem tratamento. E, inclusive, já é um sucesso quando a gente consegue parar o avanço dela, como a diabetes, como a hipertensão. Mas ninguém fala sobre isso, né? A gente sempre acha que é falta de fé, falta de força. Mas, voltando, né, pequena gafanhoto, pra gente conversar aqui, quando a gente traz essa questão do comer emocional, a sociedade, ela dá muita trela pro nosso azar, né? Porque a vida pede muito da gente. E a gente tem que sair correndo. E a última coisa que permitem a gente cuidar é da gente, né? Então, o que é que a gente pode fazer o mais rápido possível, o mais adiantado possível para dar conta das coisas? Qualquer comida. Mas a gente esquece muitas vezes que a comida é o que nutre a nossa vida, porque o nosso corpo é a nossa vida. Sem ele a gente não existe. Eu gosto muito de filosofar sobre essas coisas, eu brinco assim com as minhas sensatas e com até os alunos, porque eu acredito que isso é uma coisa que a gente tem que começar a refletir, sabe? O que é esse comer emocional? Como ele está chegando? Aonde ele habita? Teve uma vez que eu estava atendendo uma paciente e ela começou a comer, e quando ela começou a comer foi muito interessante, porque a gente estava na sessão, ela começou a falar sobre uma situação muito difícil com o pai e do Neida. Pegou a barrinha de cereal dela e começou a comer. Aí eu olhei assim e fiz, Fê, a gente tá falando sobre tal situação, que é um tema que você tá trazendo, que te angustia muito, e você pegou uma barrinha de cereal para comer. Ela olhou para a barrinha e fez: Ah, mas é porque eu tô fazendo dieta e eu tenho que comer a cada 3 horas. Aí é certo. Mas como é que tu sabia que já fazia 3 horas que você precisava comer? E isso veio justamente na hora que tava falando da situação difícil, né? E aí foi quando ela trouxe assim: Eu nunca tinha me conectado com isso. Eu fiz: Pois é, preste atenção. Onde é que tu tava sentindo esse mal-estar com o teu pai? Ela, aqui. Eu, no peito? Ah, no peito. É interessante, né? Não é por acaso que o estômago fica perto do coração. E muitas vezes o comer emocional vem disso. Porque desde quando a gente não se entende por gente, né?
a gente come e a gente nutre pela comida, né? O nosso primeiro acolhimento é quando a gente tá lá, tomando os peitinhos da mãe, né? O bebê ele consegue, após 72 horas, sentir o cheiro da mãe. E a única distância que ele consegue enxergar melhor é justamente os 30 centímetros, que é do olho dele pro olho da mãe, quando ele tá amamentando. Então, essas coisas a gente não pode negligenciar. O comer emocional não vem por acaso. Ele não vem por safadeza, como o pessoal fala, sabe? Nem por falta de fé, foco e força. Ele vem com uma sobrevivência, uma forma de conseguir existir naquele momento que tá tão difícil, tá tão estressante, e que a gente não consegue dar tempo pra gente. E a comida, ela vem como um abraço, ela vem como um aconchego, ela vem como talvez a única amiga que não critica, que não vai falar seus defeitos, que depois as consequências podem não ser muito agradáveis, né? No momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu perdi minha avó, e foi assim, eu só tive 2 momentos de tanta dor, assim. E esse foi icônico, eu tinha 17 anos. E aí, quando eu cheguei a esse processo, eu ganhei 28 quilos em 6 meses. Solamente. E foi no momento que eu perdi uma pessoa muito importante da minha vida, que eu lembro todos os dias até hoje, não mais como um luto complicado, mas como uma memória gostosa. Eu lembro na hora de tomar café, eu lembro na hora de jantar, eu lembro da minha avó o tempo todo, até hoje, de forma muito gostosa. E naquele momento era muito difícil, porque minha mãe tinha perdido uma mãe. E aí eu fiz, eu não posso perder a avó agora, né? A prioridade aqui não é minha. Então, engola esse choro, vamos lá dar conta, porque eu não quero perder minha mãe também. Pirrar, 17 anos, eu nem entendi o que era perda. E olha que lá em casa a gente sempre foi muito de boa com morte, isso foi uma coisa muito natural. Eu só imagino quem não tinha esse processo, né? E foi quando eu não me permitia ser abraçada, entendia que eu não podia pedir abraço, porque eu tinha que ser forte, e eu tinha que crescer. E eu cresci tanto, minha senhora, que eu ganhei 28 quilos para carregar por 16 meses. Outra coisa não, mas fiz a tarefa com sucesso, né? E foi o momento que eu tive mais abraço dela. Foi o momento que eu mais recebi aconchego. Foi o momento que eu mais tive a necessidade. E, sinceramente, eu sei que hoje é uma situação de muita dor, mas talvez se não fosse aqueles momentos, eu não sei se eu conseguiria ter dado conta do que eu vivi, né? Então, como é emocional, era a faca do legumes, entendeu? É uma situação onde você vai sim ter muitos benefícios momentâneos, mas pode ser que o preço que você esteja pagando por isso seja muito alto, a médio e longo prazo. E aí é onde a gente tem que refletir qual é a conta que a gente quer pagar. Mas como é que a gente vai saber qual é a conta que a gente vai pagar se a gente só está passando cartão? A gente não está vendo a conta. A gente está vendo a descrição. A gente está vendo o que é que está acontecendo. E muitas vezes o comer emocional é exatamente isso, né? Oxi, já acabou. Já foi embora. Então, quanto mais a gente se ligar o que é que está fazendo isso daqui no instante acabar, mais a gente vai se conectando, mais a gente vai deixando like no vídeo, porque a gente precisa disso para poder crescer o canal e a gente tá tendo essa conversa muito gostosa. Eu quero que você participe cada vez mais e se inscreva aqui para fortalecer essas conversas desse ser humaninho que vem aqui para conversar com vocês, para trazer essa troca para vocês, certo? E mais a gente vai se apropriando do que a gente realmente quer engolir. Porque se a gente quer engolir, é bom que seja bom, né? Se é para saborear, saboreie. Não coma de uma vez, não coma rápido, não coma já acabando. Usufrua para tua alma e para o teu corpo, né? Que gere uma saciedade na vida para você usufruir dessa coisa que é tão natural que todo mundo faz. Todo mundo faz, em alguma ordem. Então, acredito que o comer emocional é isso. É o que envolve, é o que abraça, é o que acolhe, mas também pode ser o que machuca, se a gente só estiver usando isso. Porque se a gente só usa isso, a gente esquece da gente. Como muitas vezes a gente já esqueceu nos relacionamentos, né? Com os filhos,
com o casamento, com o trabalho, com os amigos, com os pais. E aí nunca é o problema. Nunca é o problema. É sempre o sintoma de como você se relaciona com as coisas. E isso é o que eu tenho que fico arretada, fula da vida, quando vem aquelas dietas de perca 10 quilos em um mês, que você ganha 20 quilos em dois, né? Porque ela coloca como se isso fosse o grande problema da vida. E não é, cara. Ele naquele momento é assim teu grande sustento. E se você tira sem saber, sem ter sabedoria, sem estar ligada no que vai colocar no lugar para que não retorne, você começa a viver o caos dos picos e vales de efeito sanfona. Minha jornada com dificuldade com peso começou com 8 anos de idade. Né? Veja, 8 anos de idade eu já tinha essa noia, sabe? Essa angústia com a comida e com o peso. Foi onde tudo começou. Para os 17 anos gerar uma obesidade real, aos 21 anos já ter resistência insulínica, já ter pressão alta por obesidade, que são as comorbidades, e eu decidi fazer cirurgia bariátrica. Eu não quero que você perca tanto tempo de sofrimento. E eu sei que a gente sabe, quando a gente luta e gera essa batalha com a barriga, com o corpo, com a obesidade, que as coisas que vendem não funcionam. A gente sabe disso. E é por isso que eu tô aqui. É, é por isso que eu tô aqui. É para isso que eu tô aqui com vocês. Para que a gente cada vez mais se fortaleça e entender que a jornada em um buraco é mais embaixo, entendeu? É uma jornada que é de fortalecimento interno, que é de tacar um foda-se para coisas que muitas vezes dizem pra gente que é uma prioridade. E da gente cada vez se apropriar da nossa necessidade, do nosso desejo. Então, seja muito bem-vinda a essas reflexões que eu vou trazer todas as semanas, para que a gente se acolha, para que a gente converse. Comenta, né? Como é que é a tua jornada até agora, se tu já fez muitas coisas, se tu já comeu muito tuas emoções e com isso muita gente se sentiu dominada pela comida. Porque eu acredito que esse espaço que eu tô trazendo aqui é um espaço muito de troca, sabe? De quero que você se sinta tomando um café comigo, para que a gente tenha um papo bem sensato e bem gostoso, para que a gente possa se fortalecer nessa rotina insana e que a gente possa cada vez mais se empoderar da gente. E quebrando esses padrões, ter a audácia de quebrar esses padrões, de fazer uma comunidade que se construa nisso. É isso que eu desejo pra gente. E se tu tá pronta, me embora, se inscreve, dê o like para cada vez mais fortalecer a gente.